Sejam todos bem-vindos. É só uma introdução, tá? O Sidney que vai dirigir. Eu só queria deixar uma homenagem à nossa Casa do Caminho, que hoje completa 19 anos. Então, para nós, é uma alegria estar nesta casa desde o primeiro dia que ela foi inaugurada. E a gente quer deixar essa homenagem, né, de amor, de agradecimento, né, a todos os trabalhadores que passaram pela casa, uns já estão no plano espiritual, outros estão aqui trabalhando, outros estão chegando, né, companheiros nossos que se formaram esse ano. Então, é uma bênção de Deus a gente estar nesta casa, que nos acolhe com tanto amor e carinho. E se a gente está conseguindo estar com 19 anos já aqui, é porque os amiguinhos lá devem confiar um pouco na gente, né? Não, é 19 anos que a casa foi fundada. Aqui nós estamos, acho que uns 12, 13 anos. Tem. Então, a gente começou ali na Duarte de Azevedo, na esquina com a Jovita. É um grupo de jovens, né, que inauguraram, que estiveram dentro de um evangelho que eles faziam. O Márcio, que foi o primeiro presidente nosso, é um jovem, eles tinham 25 anos na época. E eles tiveram uma mensagem de um amigo espiritual dizendo da importância deles abrir uma casa espírita. Que a importância deles é porque o compromisso que eles tinham com a espiritualidade de estar fazendo uma casa. Então, era o Wagner, o Márcio, o Luiz Henrique, o Newton, né, o nosso amigo que está aqui, o Miguel, não, o Sérgio não estava, o Miguel, o Wagner já falei, o Miguel, tem o Luiz, outro Luiz que está no interior, que é um juiz de direito agora, e o Leandro. E o Lourenço, né, que era o que arrumou a casinha para ele ali na esquininha, né? E a gente trabalhava no André Luiz até essa época, e a gente estava querendo sair, porque o André Luiz é uma casa grande, a gente estava querendo ter uma casa nossa, nós fazendo uma casa. E um dia, eu passando ali na Duarte, eu vi a casa sendo colocada uma placa, na Sociedade Espírita Casa do Caminho Santana. Aí eu não tive dúvida, entrei, fui falar com eles. Aí ele falou, não, pode vir vocês todos aqui, a turma toda. A gente trabalhava num grupo de 15 pessoas, né, um grupo mediúnico. Aí nos convidaram aí. Então, na inauguração, foi numa quinta-feira, e o Silvio estava presente, tem até assinado lá na ata deles. E daí começou, e a nossa turma toda foi lá, começamos a trabalhar em janeiro, trabalho mediúnico. E depois a gente saiu de lá um ano depois, porque estava muito pequeno já, estava difícil para a gente ficar lá, né? A gente teve o grupo, né, do GEV, que era um grupo da Casa André Luiz, que fazia cestas básicas, e que também foram convidados a vir para fazer esse trabalho na casa, né, de assistência social. Aí veio a Cida, veio o Mauro, veio um monte de meninada que veio junto, né, hoje só está a Cida, a Cida e a Cleidinha. Então, é um pessoal que veio para agregar a nossa casa. E aos poucos nós fomos fazendo cursos, os alunos foram chegando, e a gente foi fazendo essa família maravilhosa que a gente tem hoje aqui. O Luiz Gustavo trabalhou com a gente muito tempo, né? Então, ele também se formou, essa menina também veio de outro centro, fez um pequeno curso com a gente. O Sidney veio lá da federação, né? E são todos amigos nossos que vieram. E a nossa Simone, que veio depois quebrar um galho para nós num dia de palestra, e eu não deixei mais ela sair, né? Catei ela aqui, eu falei, não sai mais, né? Aí não teve mais jeito de eu mandar ela ir sair. O Marcos também fez o curso com a gente, a Marley, né? Então, são todas pessoas, assim, família, né, gente? A gente só tem que agradecer a Deus, porque nós estamos aqui unidos. E esse menino aqui, que a gente catou ele também, que a gente não quer largar ele mais, né? Então, o Márcio, trouxemos ele para cá, aí ele, uma atrás da outra, né? Eu faço as escalas para ele. Então, eu só tenho que agradecer a cada um de vocês, né, pelo trabalho que a gente tem, pela vivência que a gente tem de família mesmo, dessa união que a gente tem. Porque se não tivesse essa união, a gente não estaria aqui, né? Então, a gente tem uma diretoria formada, mas ninguém manda nada, a gente faz todo mundo unidos, né, fazendo todo mundo junto. Então, isso que é válido, isso que é importante. Tá? Não tem aquela coisa de ego que cada um manda mais. Aqui todo mundo faz junto e trabalha junto. Então, é importante isso. E agradecer a vocês que estão aqui com a gente esse tempo todo, os meninos queridas, né? A Riele, querida, amada, também, que nós roubamos ela também. Então, é assim, a gente vai roubando todo mundo, né? E vocês também a gente quer roubar, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. É um dia de festa para mim, para o meu coração, né? E a gente fica muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, viu, queridos? Agora, Sidney, você vai dar...
Olha, boa noite a todos. Breve registro, porque eu também, o Amir, nós viemos de uma casa grande. Acho que nada é por acaso, eu ainda tenho algumas dúvidas, mas penso eu que não seja. Mas é muito legal fazer parte aqui da equipe, né? Eu venho de uma casa onde é tudo enorme, tudo grandioso. Eu sou muito grato lá, um dia espero que eu retorne, mas aqui a gente encontra uma maneira mais acolhedora. E aqui a equipe, por ser pequena, um depende do outro. Nós não fazemos nada, quando falta um, é um problema, né? É que nem em time de futebol, se não tiver os 11 em campo, não dá para jogar. Mas eu fico muito feliz, todos que aqui estão, eu já vou completar acho que 8 anos de casa, é uma alegria muito grande, né? Eu acho que eu me tornei um cara menos pior, não melhor, e eu fico feliz por estar aqui, né? Eu continuo sendo católico, um dia eu vou ser espírita, na próxima eu vou fazer um monte de coisa, acho que vou até deixar de ser palmeirense. Isso eu não sei, vou pensar ainda. Falando um pouco seriamente, aproveitando o gancho da Sandra, acho que agradecer muito, porque esse ano foi um ano muito difícil para o país, para todos, mas nós mantivemos aí todo o trabalho assistencial da casa. Nós conseguimos atender as 85 famílias. Ano que vem há uma perspectiva de aumento, vamos ver se isso vai se concretizar. Nosso amigo aqui o que vai tratar disso, mas só nós vamos dar continuidade disso com a ajuda de vocês. Fizemos a festa agora 15, 20 dias atrás, e com toda a dificuldade, com todos os problemas que nós enfrentamos, as famílias não tiveram nenhuma falta. E nós ajudamos também outras casas, a Cotique, por exemplo. Então isso é pelo apoio que todos nos ofereceram. Então, a gente pede muito e deixa de agradecer. Mas ao mesmo tempo que eu agradeço, eu peço, porque em janeiro tem mais uma entrega, a casa não para, seja na parte social, na parte espiritual. Então nós precisamos do apoio. Por ser uma casa pequena, a intensidade do trabalho é maior. O Amir sabe que a federação tem um movimento absurdo, é tudo gigante lá, mas uma casa pequena, qualquer doação, seja ela em quantidade, é fundamental para nós. Nos demais dias da semana, nós temos atividade espiritual. Quanto aos horários, eu peço sempre que vocês verifiquem ou no site da casa, que é o www.casadocaminho.com.br, casadocaminhosantana.com.br. No mural tem os dias também com os horários, e quem quiser fazer um tratamento regular é chegar 30 minutos antes. Tem o tratamento à distância e o tratamento para a própria pessoa. Sexta-feira é o dia que nós reservamos para atender aqueles que são dependentes químicos, os seus familiares. É um trabalho também muito importante. Hoje poucos locais dão continuidade a isso. E as crises que nós vivemos, elas envolvem basicamente a questão de dependência química. O país não tem estrutura para tratar isso. E sobra para as casas religiosas, né, que a gente tenta meio que enxugar o gelo, mas já é alguma coisa. Então, as atividades elas vão continuar, a área social. Como eu mencionei, 30 minutos antes para quem quiser conversar com o trabalhador de plantão. E eu quero, se nós não nos vermos, aproveitar também para não só agradecer, mas desejar um grande ano, um bom Natal. E fazendo as palavras da Sandra, da mesma forma, a felicidade que ela tem de estar aqui, todos aqui da equipe têm essa mesma felicidade, com dor, com problema, com conta para pagar, mas quando chega no dia, nós esquecemos tudo isso. E certo, espiritualidade ajuda, mas ajuda porque nós temos essa motivação em fazer isso. Então, não é só uma alegria, mas é uma honra estar aqui também. Convido a todos agora, nesse momento bacana que nós tivemos, para a gente iniciar. Como eu sempre menciono, no Espiritismo nós não temos nenhum protocolo, nós não temos nenhum tipo de ritual, mas nós iniciamos sempre com uma prece. E o tratamento ele começa a partir desse momento. Todos nós tivemos um ano muito difícil, muito duro, mas eu tenho convicção que cada um foi ajudado na sua necessidade e dentro do seu merecimento. Eu rogo a Jesus, nesse momento, nosso aniversariante, que ele possa, a partir desse instante, penetrar na alma, no espírito, no coração de cada um, fortalecer esse ambiente, nos fortalecer como pessoas, e assim, com a ajuda da espiritualidade maior, que nós possamos ter um ambiente em paz, com tranquilidade, e com certeza o Amir
vai conseguir nos trazer palavras fortes, palavras que vão nos ajudar e vão nos auxiliar em torno da nossa caminhada. Que Jesus esteja presente a partir deste momento, amparando, iluminando, fortalecendo o coração de cada um. Que assim seja, com a graça de Deus. Nosso próximo Natal, Revista Espírita 1862. É o tema de hoje e com certeza o Amir vai trabalhar com muita propriedade. Obrigado. Só vou pedir para alguém me tem aqui, né? Se alguém puder, você pega. Obrigado, meu anjo. Todos bem? Boa noite. Deixa eu acertar aqui. E é engraçado que estou com uma emoção grande aqui hoje também. Não sei se é por causa do Natal, se é por causa do aniversário da casa. Hã? É diferente, né? Tá pulsando diferente. E eu só tenho a agradecer também essa casa, a todos vocês, aos trabalhadores encarnados e desencarnados, né? Essa foi a primeira, eu faço palestra em vários lugares hoje, essa foi a primeira casa que eu fiz uma palestra de verdade, assim, que não fosse num curso, né? E eu agradeço a vocês todos por essa confiança, por essa acolhida, por esse carinho que todos vocês têm comigo, né? E parabéns à casa, parabéns a todos vocês. É um trabalho muito bonito, uma casa muito bem tocada, muito bem dirigida, que dá uma alegria pra gente de ter a honra de trabalhar aqui. Obrigado. E vamos falar de Natal. Originalmente não era eu, a Sandra pediu aí para cobrir um help e para nós é uma alegria, né? É um texto aqui, né, da redação do Momento Espírita e no finalzinho tem uma música. Eu vou falar rapidamente sobre o texto. Lá vou eu, né, passar por cima do texto. Porque eu quero trazer mais algumas coisas que eu acabei coletando e que a gente, no Espiritismo, às vezes a gente passa meio batido. E eu queria trazer para nós. A redação aqui do Momento Espírita, ela fala para a gente que todo ano, nesse mês, nessa época, em quase todo mundo, a gente se prepara, né, para as comemorações do Natal, com luzes, com festas, com confraternizações, e muito disso se dirige ao comércio, né? Existe um interesse comercial. E eu, quando comecei a ler, estava pensando nisso e em seguida ele fala assim, isso normalmente é duramente criticado, né? Essa questão comercial, essa questão às vezes do Papai Noel vir antes de Jesus, né? No Natal a gente acaba pensando mais no Papai Noel do que no verdadeiro motivo do Natal, no verdadeiro aniversariante, e a gente precisa se lembrar, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso, do verdadeiro significado aqui da data, né? Que ele classifica assim: o nascimento do ser mais extraordinário que já habitou este planeta, nada menos do que nosso Rei Solar, Jesus, o Cristo. E aí ele fala das alegrias, dos cânticos de Natal, né? Que acabam passando por cima dessa parte comercial e acabam tocando realmente o nosso coração, né? Quando você escuta um coral, quando você escuta uma igreja, quando você escuta um coral espírita, ou mesmo um coral de crianças na escola cantando pelo Natal, não tem quem não fique tocado, né? Não tem quem não fique com o coração enternecido. Parece que nessa época são derramadas aqui energias diferentes, são derramados fluidos que a gente percebe que tem alguma coisa diferente no ar, né? Por mais que a época seja atribulada, mais trânsito, você vê que eu quase não consigo chegar, né? E mais trânsito, mais isso, mais aquilo, mas a gente percebe um momento propício à confraternização, ao perdão, à reconciliação com aqueles que às vezes a gente tem mais dificuldade, a gente percebe essas diferenças, né? Cadê minha? Ah, tá ali. Obrigado, viu?
E aí ele fala, os versos das canções, desses cânticos que a gente está falando, são como preces, dirigidas ao aniversariante. Algumas delas, verdadeiras pérolas de luz, como a concebida por um compositor italiano. E aí ele mostra aqui um cântico, né? E ele está falando que possivelmente a gente não está muito acostumado a pensar como é que se sente aquele que é o nosso modelo e guia, Jesus, ante a visão do mundo e a nossa teimosia de permanecer sempre nos mesmos erros, sempre a insistência na sombra, a insistência no mal, a insistência no que a gente já sabe que não é tão bom para nós como espírito, pelo menos. A insistência no que a gente sabe que pode ser muito agradável às sensações, aos sentidos, mas não ao sentimento. Porque um dos convites do Cristo é isso, né? Que a gente comece a dar um pouco menos importância ao sentir da sensação e comece a dar mais importância ao sentir do sentimento. Em algumas línguas essas palavras são diferentes. No português elas são a mesma, mas têm significados diferentes, de acordo com o que a gente estiver olhando, o que a gente estiver pensando, né? Como se sente Jesus? Aí ele fala, exatamente sob esse prisma é que o compositor Zequino Doro escreveu os versos que dizem mais ou menos assim: quando à noite oro em minha cama, penso naquilo que se vê dos céus, todo o mal que ainda vivemos na terra, cada lágrima que cai como sal. Tu me perguntas o que pode fazer uma criança tão pequena. Com amor, eu penso que posso fazer muito. Por exemplo, consolar um pouco a ti, Jesus. Força, Jesus. Não te preocupes se o mundo não é tão belo, visto dos céus. Com teu amor podemos sonhar e ter um pouco do céu aqui na terra. Quando faço a oração da manhã, peço por minha irmã, meu papai e por mamãe que tão próxima me sorri. E isso me dá grande felicidade. Mas eu penso nas crianças que não são tão felizes como eu, porque é muito difícil crescer sem amor. Tudo isso deve ser muito triste para o teu coração, Jesus. Mas eu acredito que seja importante a prece de uma criança, porque no seu coração tem a beleza que te faz sorrir. Exatamente essa beleza que salvará o mundo. Força, Jesus. Com teu amor podemos sonhar e ter um pouco do céu aqui mesmo, na terra. Que o nosso próximo Natal nos encontre com essa disposição de amar e muito melhores. Afinal, até lá teremos vivido mais 365 dias nesta escola chamada Terra. Lindo, né? Então é isso. Muita paz a todos. Nem precisava mais nada, né? Depois disso não precisava mais nada. Vamos lembrar um pouco como foi essa coisa toda? A gente está acostumado. Vamos sair um pouco realmente desse comercial, dessa coisa, e lembrar. Nós espíritas ficamos às vezes muito focados no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma síntese maravilhosa, mas que não traz algumas pérolas que estão nos Evangelhos originais, né? Por exemplo, olha esse episódio aqui, um pouco antes, né? E olha tudo que ele traz de ensinamentos para nós. Todos sabemos que o precursor, né, de Jesus foi João Batista, que era filho de Isabel e de Zacarias. Isabel era estéril, né? Tanto ela quanto o próprio Zacarias eram já idosos, né? E não tinham filhos, né? Ela era estéril. Aí aparece um anjo e ele fala: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento.
fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Lembra que ele era a reencarnação de Elias, né? Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor, porque ele era o precursor, né? O Senhor viria logo depois. Zacarias perguntou ao anjo, olha o masculino, né? A gente sempre querendo saber mais, né? Mas como é que eu posso ter certeza disso? Sou velho e a minha mulher é de idade avançada. Esse é o masculino, né? A gente sempre questionando tudo, por isso que todo centro que a gente vai tem mais mulher do que homem, né? Elas conseguem enxergar as realidades do espírito um pouco antes da gente. Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Aí o anjo, um pouco depois, né? Eu vou pular algumas partes, né? Não dá para ir percorrendo tudo aqui. O anjo, depois de um tempo, né? Se eu não me engano, acho que tinha 6 meses de diferença entre os dois. Aí ele vai a Maria. O anjo, se aproximando dela, disse: alegre-te, agraciada, o Senhor está com você. Maria, cheia de graça, né? O Senhor é convosco. Sou serva do Senhor. Depois ele fala, né? Ele explica o que aconteceria, que ela geraria um filho, tudo. E ela, em vez de ficar questionando, ela fala, não fala como é que eu posso ter certeza, não, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou, né? Depois de um tempo ela foi contar para Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, ela fala assim que o bebê, que era João Batista, se agitou no seu ventre e gritou e pulou de alegria no ventre de Isabel, né? E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz, o fruto do teu ventre, tanto faz. E João vive no deserto, né? Ele cresce e tal, ele seria o precursor de Jesus e ele vive no deserto, até que ele comece a se mostrar mais publicamente em Israel. E ele começa a explicar para o pessoal ali que depois dele ele batizava, ele clamava no deserto, né? Ele falava, sou a voz que clama no deserto, né? Endireitai os caminhos do Senhor. E ele explicava que depois dele viria alguém, né? Que batizaria não com água, mas com o Espírito, né? O Espírito Santo. E que ele não seria digno nem de desamarrar as sandálias, porque Jesus seria muito maior do que ele, né? Em espírito, um espírito muito maior do que ele. Opa! E olha como João, não João Batista, o João Evangelista. Olha como ele descreve, antes de Jesus, né? Antes de começar a narrar fatos ali, olha como ele descreve de uma maneira muito simbólica. E a gente sabe, né, por intermédio do Emmanuel, que Jesus foi um co-criador do nosso planeta Terra. Né? Fala lá no livro A Caminho da Luz que Deus deslocou do Sol uma massa informe, né? Uma massa informe, passa as mãos do mestre e ele, com a sua habilidade toda, ele vai moldando o nosso planeta. Então ele foi co-criador do nosso planeta. Isso significa que o planeta tem o quê? Uns 4 e pouco, né? Há 4 e alguma coisa bilhões de anos, Jesus já era um espírito dessa categoria. E a gente fica querendo entender 100% de Jesus, né? Ele já era um espírito dessa categoria. Olha isso descrito simbolicamente por João. Todas as coisas, ele começa, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus e tal. Aí tem que pular um pouquinho. Todas as coisas foram por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Em outras palavras, ele está meio que resumindo ali o Emmanuel, né?
Aquele que é o verbo, a palavra, estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Primeira revelação, né? Mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Olha o que o Emmanuel fala. Que Jesus esculpiu o planeta, cuidou da pressão atmosférica, cuidou da temperatura, cuidou da camada de ozônio e tal, lançou os germes da vida, que foram milhares de anos de trabalho até chegar nas formas de vida superior. E ali, quando chega a hora do planeta começar, né, a receber povos vindos de outros orbes, no caso de Capela, por exemplo, ele fala que Jesus fala com todos eles. Que todos aqueles que vieram exilados de Capela para um planeta inferior, ou seja, que estavam tendo o que a gente pode chamar de um paraíso perdido, né? Porque na época Capela era muito mais avançado do que aqui. Então eles sendo exilados para cá por não acompanharem a evolução de lá, era como se estivessem perdendo um paraíso. E Jesus se dirige a cada um deles. Não uma massa, mas a cada um deles. Né? A maioria já regressou, acho, né? E depois Jesus envia Buda, Krishna, acompanha a missão de Moisés, outros e tal. Mas como é que foi o Natal? Porque se havia um povo que na época já era monoteísta e, portanto, era mais apto a receber o Cristo, por outro lado, eles esperavam um Messias guerreiro. Eles esperavam um Messias que viesse com poder terreno, que provavelmente nasceria onde? Num palácio. Muito provavelmente nasceria num palácio. Só que muito mais tarde ele viria dizer que aqueles que não fossem puros, não fossem simples, não fossem mansos, não fossem humildes de coração, não poderiam receber o reino de Deus. E ele simboliza isso, tenta passar essa mensagem desde o seu nascimento. Quando em vez dele vir no palácio, ele mostra, não, a manjedoura, o estábulo, ali onde estavam os animais, onde tinha aquela simplicidade, onde tinha aquele contato com a natureza, e onde não tinha aquela escravidão às coisas materiais, era mais apto a receber o mestre. Estava mais preparado para receber o mestre do que um palácio. E aí ele já começava, desde o Natal, desde o seu nascimento, a contrariar as nossas concepções de vitória e de derrota. Porque se você for pensar na concepção do mundo, na concepção estreita, Jesus saiu daqui super derrotado. Com pregos, né? Com buraco de lança, com chagas, com coroa de espinho na cabeça, totalmente derrotado. Só que esse pensamento é segundo a carne, é segundo o mundo. Segundo o Espírito, ele saiu daqui plenamente vitorioso. Plenamente vitorioso. Né? Tão vitorioso que naquele episódio extremo ali da cruz que ele começa a falar, né? Pai, por que me abandonaste e tal, tem gente que fala, ó, tá vendo? Até Jesus fraquejou. Não, ele era muito maior do que isso. É muito mais provável que Jesus ali estivesse recitando o Salmo 22, que era conhecido na tradição de Israel como o Salmo do Cordeiro, ou o Salmo do Justo, Salmo do Sofredor, do Justo Sofredor, né? Segundo o nosso companheiro Haroldo Dutra Dias. E esse salmo ele fala de algumas coisas ali que aconteceram no episódio da crucificação. Transpassam minhas mãos e os pés, lançam sorte sobre as minhas vestes, né? Ele mostra ali que ele estava, que isso tem alguma correlação com o momento que ele viveria ali. Então ele era muito maior do que isso, né? Mas por que ele vai recitar o Salmo do Cordeiro? Ele estava simplesmente confirmando o que João Batista já tinha falado dele. Porque João Batista tinha falado dele. Está parecendo uma palestra católica, né? Que ela falou que você é católico. Ah, mas hoje a gente vai juntar tudo, porque Jesus é para todo mundo, né? O João Batista fala assim, quem é esse cara? Eis o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado, a culpa, o erro do mundo. Né? E lá na frente ele recita o Salmo do Cordeiro. E mostra que estava predito já milhares de anos antes no Salmo, pelo salmista, o que aconteceria com ele ali na cruz.
Era como se ele estivesse endossando. Falou assim, tá vendo como eu era o Messias mesmo? Como eu sou o Messias mesmo? Eu estava falando sério. Então ele não estava fraquejando. E aí ele vem numa manjedoura, a gente não tem muita informação do que aconteceu nos anos que se seguiram, mas com 12 anos ele já vai questionar e conversar com os sacerdotes lá do templo, né? Com os instrutores do templo. E eles ficam bobos com a capacidade dele de compreender as coisas do alto e de ensiná-los coisas que eles viam de uma maneira estreita, de ensiná-los de uma maneira diferente. Né? Porque ele veio revelar uma outra visão de mundo. Né? A questão da existência ali de um porvir, de penas e recompensas futuras, né? de um reino do céu como mais próximo do que a gente compreende hoje, era uma coisa meio nebulosa para eles ali. Né? Então ele viria a revolucionar, além do pensamento filosófico ali, viria a revolucionar o pensamento científico, porque só se pensava em termos materiais, e depois a ciência foi revelando que não existe só o que a gente vê e toca, né? Tudo que a gente vê e toca não é o mais importante. E ele revolucionaria o pensamento religioso também. Porque ele mostraria que a essência, Deus ser adorado em espírito e verdade, teria muito mais valor do que aquele monte de rituais, aquele monte de regras, aqueles códigos de condutas exteriores. Porque ele falou, o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Né? O reino de Deus está dentro de vós. Não vem com aparências exteriores. E ali se dava muita importância para as aparências. Né? Vestimenta, rituais, esse tipo de coisa. Para mostrar para a gente que até os espíritos superiores são experimentados aqui, eu não posso dizer, não tenho... Simone, talvez você possa ajudar melhor do que eu. Eu não tenho instrumento para dizer se isso aconteceu realmente dessa maneira, se Jesus permitiu ali a aproximação de algum espírito trevoso para isso, ou se isso é apenas um símbolo. Né? Eu não tenho conhecimento para dizer isso. Mas ele mostra ali para a gente, a lição do símbolo é inequívoca, né? Que ele foi tentado ali, nas 3 instâncias ali. Né? Foi levado para ser tentado no deserto. Transforma essas pedras em pães, porque estava morrendo de fome. E ele resiste à tentação material. Foi tentado na materialidade. E fala, vai ver que não dá certo. Todos os reinos te darei se prostrado me adorares. E aí ele resiste à tentação do ego. E ele fala, vê que também não dava certo. Pula do pináculo do templo aí, porque os seus anjos vão te segurar. Né? E ele resiste à tentação também do psicológico. Ele resistiu ao material, ao ego e ao psicológico. É mais ou menos o que a gente está aqui para tentar fazer, né? É mais ou menos o que a gente está aqui para tentar fazer. Então, se ocorreu ou não ocorreu exatamente dessa maneira, se isso é simbólico ou não, é secundário. Vamos fazer o que Kardec fez, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos tentar tirar o sumo, o ensinamento. Quando João Batista identifica ele como Cordeiro de Deus, é mais ou menos na época que se juntam os primeiros discípulos a ele. Né? Aí ele começa a fazer um monte de coisas que deixaria todo mundo boquiaberto. A primeira coisa que ele faz que deixa todo mundo maluco, quando ele transforma a água em vinho. Isso aconteceria num casamento. Talvez para mostrar para nós que a finalidade do casamento não é você ter o prazer carnal, você ter aquela farra, aquela coisa para sempre. Isso talvez sirva muito bem ao começo, mas a finalidade do casamento é realmente a transformação do sentimento. Em muitos locais da Escritura, o sentimento e o pensamento são simbolizados pela água. Transforma a água num vinho de primeira qualidade. Transforma o teu sentimento. O casamento é um dos meios mais eficazes de transformação íntima, desde que compreendida a sua essência. Desde que compreendido que o outro não está lá para nos servir nem para tapar os nossos buracos emocionais, e sim para, junto conosco, transformar a água em vinho. Num vinho de primeira qualidade. Não me parece ser por acaso que ele dá essa lição numa festa de casamento. Né? Se ele tomou o vinho ou não, eu não sei. O casamento é uma transformação forjada no amor, né?
ao mesmo tempo na dificuldade e no amor. Um pouquinho depois ele cura a sogra de Pedro. E começa aquela sequência. Ele cura leprosos, ele cura paralíticos, ele cura cegos. Dizem que Pedro depois veio a negá-lo porque ele curou de raiva dele ter curado a sogra dele, né? Mas isso é uma maldade que não deve ser espírita, né? Que a gente não tem esse tipo de coisa. Dizem que teve a ver as duas coisas. Ele cura leprosos, ele cura paralíticos, ele cura cegos e ele comete uma transgressão que é comer com cobradores de impostos. Por quê? Né? Nossa, ele não ficaria impuro? Porque o cobrador de impostos naquela época não era o auditor da Receita Federal hoje, era um pouquinho diferente. Né? Ele era visto como uma espécie de um traidor porque o imposto ia para Roma. O imposto ia para os romanos, né? E o hebreu ali cobrando dos seus próprios compatriotas ali para passar para o Império Romano era visto como uma traição. E Jesus vai e come com eles. Jesus estava mostrando que ele não se importava com a impureza dos outros, ele queria transformar essa impureza. Né? Como eu já disse aqui outras vezes, a lei de Deus é de progresso, não é de regresso. Então, a pureza dele seria levada pouco a pouco ao impuro, e não o contrário. E justamente isso causou aquela confusão na cabeça do povo da época, porque eles achavam que o fato dele comer com cobradores de impostos, com prostitutas e com outras pessoas ditas de má vida, mas que talvez tivessem corações até melhores do que os que criticavam, poderia torná-lo impuro. Isso estaria mostrando a impureza dele. Ao contrário, é a pureza dele indo até a impureza para purificar. Ele prega em sinagogas. Olha que afronta, né? Porque ele falaria algumas coisas ali que viria contra algumas concepções ali da época do pessoal. Ele faz coisas físicas como acalmar as tempestades. Se você for pensar no símbolo também de quando ele acalma a tempestade, e lembrar que nós dissemos que muitas vezes na Escritura o sentimento está simbolizado pela água, a gente tem que saber também que para poder receber o Cristo no Natal, com todo o seu ensinamento, com todo o seu amor, a gente precisa acalmar essa multidão de pensamentos que está dentro da gente. Acalmar essa confusão de sentimentos. Aquietar. Porque o Cristo não grita. É o nosso pensamento que grita. Se a gente conseguir acalmar o nosso pensamento, acalmar a tempestade, seja o que for que estiver acontecendo, né? É mais fácil captar o Cristo. Ele anda sobre as águas, ou seja, ele mostra para você como você domina o teu sentimento. Controle as tuas ações. Anda sobre as águas. Aí ele convida Pedro, né? Para andar junto com ele. Aí Pedro fica um pouquinho e começa a afundar, né? Aí, por quê? Por quê? Aí ele fala, como é que ele fala, Simone? Ele fala que era falta de fé, alguma coisa assim, né? Fé não é só acreditar. Fé é entrega. Fé é fidelidade ao que você acredita. É transformação, é se entregar a ponto de deixar ser transformado. Aí você vai conseguir caminhar sobre as águas. De maneira simbólica, vamos pensar. Né? Ele cura também uma mulher que já estava com hemorragias há muitos anos, que eu também falei na última palestra sobre ela aqui. Mais uma demonstração de que não é o impuro que contamina o puro. É o puro que purifica o impuro. Porque no meio daquela multidão Jesus fala, alguém me tocou, Pedro. Senti sair de mim uma virtude. Um fluido salutar, se podemos pensar assim. E aquela mulher fica curada. Né? Foi a impureza dela que passou para ele ou foi o fluido puro dele que passou para ela? Né? A lei é de progresso. Um pouco depois eles pedem um sinal para ele. Né? Mais ou menos como Zacarias, né? Como é que eu vou ter certeza? Eu quero um sinal, me dá um sinal aí, senão não estou nem aí para você. E ele fala, não vos darei outro sinal, senão aquele do profeta Jonas. Olha só. Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Eles queriam um milagre, né? Como a gente quer até hoje, né?
Ou todos nós não estamos doidos aqui para a Sandra fazer uma sessão de materialização aqui? Agora, eu sou o primeiro a chegar. E a gente quer sempre um milagre, mas a gente não quer fazer um milagre interior. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele estava se referindo ao próprio retorno dele depois da crucificação, né? E aí ele fala, né? Os homens de Nínive se arrependeram com a pregação de Jonas. E quem está aqui é muito maior do que Jonas. Está dizendo, ó, para de me pedir sinal. Vocês acreditaram num cara que é muito menor. Observem a minha conduta. Quem está aqui é maior do que Jonas, ele fala. E aí ele comete mais transgressões, porque no sábado ele cura a mão de um homem e uma mulher encurvada. E na religião tradicional, onde não se poderia fazer praticamente nada no sábado, isso era considerado uma transgressão grande. Aí ele explica que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Era uma limitação, né? Para que alguns abusos ali não fossem cometidos. Ele aconselha a entrar pela porta estreita, porque ele explica que aqui nesse mundo onde a gente está, é muito mais fácil você cair no erro do que no acerto. Que é a porta larga. A porta larga é aquela das sensações de que a gente falou. De tudo que é agradável aos sentidos grosseiros. E a porta estreita é aquela que você tem que ter um pouquinho mais de disciplina. Disciplina de pensamento, disciplina física, disciplina de sentimento. É estreito. É difícil. Mas compensa. Ele aconselha também a gente não procurar os primeiros lugares no templo, nas festas, porque se você for digno dos primeiros lugares, você será chamado a ocupar esses primeiros lugares. E é muito melhor você sentar. Não estamos falando do centro espírita, viu, gente? É que naquela época, ali você tinha, conforme o lugar que a pessoa tivesse sentado, você tinha um grau de importância ali, né? A cada grau ali de... Isso, hierarquia, você teria um lugar reservado. Então, era muito melhor você se sentar num dos últimos, né, até menos do que você teria direito, e ser convidado aí mais para um lugar mais importante, do que o contrário, que seria considerado uma desonra. Com isso, ele aconselha a humildade. O próprio Senhor mostrando que a humildade era uma das virtudes mais importantes. Ele ensina que o erro viria de qualquer maneira, porque a gente precisa da expiação para zerar algumas coisas, porque a gente precisa de provas. Então ele mostra que o escândalo aconteceria nessa fase que nós estamos. Mas ele mostra que o mais importante é que a gente não seja o instrumento da justiça, ou seja, não seja a tua pedra de tropeço, né? É preciso que o escândalo venha, mas não seja a tua pedra de escândalo. Ai daquele por quem venha o escândalo. Ele mostra pra gente que não importa muito quando você se transformou, você tem o mesmo salário espiritual daqueles que se transformaram há muito tempo. Quando ele conta a parábola dos trabalhadores da última hora, né? Aqueles que tivessem chegado muito tempo antes e aqueles que tivessem se modificado depois, teriam o mesmo quinhão de felicidade. Não é isso que Kardec fala? Conforme as nossas virtudes, nós vamos nos tornando espíritos mais felizes. Não é isso que os espíritos responderam a Kardec? Ele ensina sobre o filho pródigo. Quando a gente cai no fundo do poço e volta, Deus vai até a gente para nos resgatar. Desde que a gente se eleve. Elevar-me-ei e irei ter com meu Pai para que Ele me aceite como mais um dos seus servidores. Ele mostra que é necessário ter a disposição de servir. Ele mostra isso na realidade com a vida, com o Zaqueu. De maneira simbólica, isso deve ter acontecido, mas a gente pode entender que quando o Zaqueu, que era pequenininho, subiu, se elevou para ver Jesus, e ele fala, olha, ele se dispõe ali a reparar todos os seus erros. Alguém que eu devo, eu vou pagar 4 vezes mais, eu vou reparar todos os meus erros. Jesus fala, hoje a salvação entrou nessa casa. Porque o cara decidiu mudar de vida.
Não é porque ele assumiu uma determinada religião, ou porque ele se confessou de determinada crença, nada disso. Ele fala também sobre a oferta, que a gente deve, quando ele fala lá do óbolo da viúva, que ele mostra pra gente que a gente tem que dar do que nos faz falta. Fala, quer dizer que eu tenho que dar metade dos meus bens? Não, não é isso, mas dá um pouco do teu tempo, dá um pouco da tua atenção, dá um pouco de você. Além do material, além da cesta básica, além do pão material, dá um pouco de você. Porque o tempo é a única coisa que nos iguala. Gasta um pouco do teu tempo para ajudar o outro. Né? E quase no final, ele dá mais uma lição de humildade, quando ele pega lá uma bacia, uma toalha, e o próprio mestre, começa a lavar os pés dos apóstolos. Né? Uma lição inesquecível de humildade. E ele promete o Consolador, que ficaria conosco eternamente, ensinaria todas as coisas, não falaria mais por parábolas e diria as coisas, né, de maneira mais precisa de entender, né, porque a gente já está mais adulto, nos ensinaria todas as coisas e a gente lembraria de tudo que ele falou. O Espiritismo faz isso com a gente, né? Nos faz lembrar de tudo que ele falou, de todos os ensinamentos que ele deu, com uma chave que abre mais o entendimento. E no finalzinho, ele fala assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Isso eram exortações já, que já um pouquinho depois ele já seria preso, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Ah, eu pedi uma Ferrari. Não, né? Porque aí quer dizer que ele não está em você, né? Se tudo que a gente quer, de tudo isso que ele está prometendo, é uma Ferrari, é sinal que ele ainda não está na gente. Então não se aplica o versículo. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Ele conhece os frutos a árvore pelos frutos e não pelas raízes, né? E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem um amor maior do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não lhes chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Acho que isso está ótimo para a nossa mensagem de Natal, esse finalzinho aqui, que são palavras dele, né? Não minhas. O que viria depois disso já seria aquela parte eu procurei seguir uma certa cronologia, não exata, né? Mas o que viria depois disso seria mais adequado a uma palestra da Semana Santa e da Páscoa, né? Que seria parte da perseguição ali em diante, né? Da prisão dele em diante. Hã? Posso fazer em abril, gente. Você me avisa um pouquinho antes, eu dou uma preparada. Então, a gente fica aqui para a mensagem de Natal com essa parte aqui. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Vamos lembrar ainda, né, que além de tudo isso, além do que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo,
além do que Humberto de Campos narrou para nós, daquele folclore do plano espiritual, né, que deve ter acontecido mais ou menos assim, João, evangelista, ele fala lá no último versículo dele lá, né, dos evangelhos dele da Bíblia. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Né? E cuido que se cada uma delas por si fosse escrita, cuido que nem o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então Jesus fez muito, o que a gente acha aqui, né, já é uma infinidade, ele fez muito mais coisas do que isso. Algumas um dia talvez a gente venha saber. Que ele acompanhe vocês, que o Natal de vocês, de suas famílias, seja maravilhoso e que 2018 seja um ano de escolhas maravilhosas orientadas pelo Mestre. Obrigado. Deixar as pessoas refletirem um pouco. Eu realmente... Estou terminando tarde, mas comecei um pouquinho mais tarde. Você tem esse desconto aí. Você falou assim no início sobre salvação. Como eu fui denunciado que eu sou católico, na catequese... Eu sou um pouco também. A gente segue alguns caminhos aí, né? Na catequese falava muito essa questão de salvação, da questão dos pecados. O que seria essa ideia de salvação que é colocada, ou melhor, qual seria esse propósito de salvação que Jesus talvez teria ou não? Qual que é essa ideia de salvação? Para o Espiritismo? Sim. Na minha visão, felicidade. Né? Porque quando ele coloca ali o Evangelho como... Quando o Espiritismo coloca pra gente o Evangelho como roteiro, Jesus como guia e modelo, ele está dizendo, olha, por que a gente tem que seguir o Evangelho? É uma questão de ser bonzinho, de ser querido pelos outros? Não. É uma questão de inteligência também. Porque cada uma daquelas virtudes que você vai construindo vai te trazendo felicidade. Cada um dos defeitos que você vai abandonando a infelicidade que é característica daquela imperfeição, né? Isso está não lembro onde, acho que talvez no Céu e Inferno, onde Kardec coloca lá um resumo do que ele aprendeu da espiritualidade como Código Penal da Vida Futura. E ali ele fala que não tem um só defeito que não seja uma fonte de sofrimento, e não tem uma só virtude que a gente desenvolva que não seja a fonte de um gozo, de uma felicidade. Jesus até tem uma mensagem nesse sentido do Espírito de Verdade lá, que ele fala que ele reuniu em feixes o bem que estava até então esparso pela humanidade. Né? Colocou, tinha muito ensinamento já dados por esses mensageiros aqui que a gente colocou, por outros que a gente nem conhece, né? O bem esparso pela humanidade. Ele reuniu tudo nesses ensinamentos, fez uma síntese maravilhosa que é o Evangelho, e há 2000 anos deixou para nós. Né? Apesar de não ser ele que escreveu, a gente tem a essência preservada do Evangelho. Então, assim, na minha visão, essa salvação, se a gente considerar que não existem penas eternas, que não existe inferno naquela concepção tradicional de um lugar eterno, de sofrimento e nada disso, essa questão de salvação pode ser a salvação da gente, de nós mesmos. Salvação dos nossos próprios erros. Né? A gente se salvar das escolhas erradas, das consequências das escolhas semelhantes que a gente vem fazendo há milhares de anos. Né? É sair de tudo isso, se libertar para a felicidade verdadeira, que é aquela felicidade como espírito, a felicidade segundo o espírito, né? E não segundo a carne. Para mim, eu penso meio dessa maneira. Quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Então, Amir, arrematando ou discutindo com você essa questão que é tão bonita dessa metafórica tentação de Jesus no deserto, né? Que aí eu concordo com você, é totalmente simbólico e é para dizer aquilo que você colocou um pouquinho depois. Dá para ficar no mundo sem se contaminar pelo mundo, porque é a minha pureza que vai iluminar o mundo e não a tristeza do mundo que vai tirar a minha paz. A conduta de Jesus é o tempo inteiro para mostrar que o externo só influencia você na medida em que ele encontra uma pareia, vamos dizer assim, dentro de você, que te torna apto. Então, assim, você só aprende a ser
Não adianta você estar no meio muito positivo se você se fecha, apesar do meio te influenciar, e não adianta estar no meio negativo e se deixar influenciar, porque não é o obsessor que faz você fazer as coisas, não é o meio, não é nada, é uma conduta interna. Então, eu fico pensando nessa coisa dele, há 4 bilhões e meio de anos, já ser o cara perfeito, e lembrando do Emmanuel falando no Consolador, né, que foi a criatura que, quando perguntam para ele, existe alguém que fez a escolha certa desde o início, que foi criado? Ele fala, tem, Jesus. Fez o caminho em linha reta, né? Ele não titubeou, não tomou um atalho, não fez nada. E eu lembro de João, que para mim é o evangelho mais bonito, quando João, ele fala em João, antes desse mundo ser, eu já era. Já era o quê? Já era perfeito. Quer dizer, antes dele existir, eu já existia como espírito puro. E ele fala isso de uma maneira linda também, que eu tenho até na minha carteira. Quando ele faz a oração do horto, que ele fala assim, Pai, um pouquinho antes de ser preso ali, né, na hora grave mesmo. Pai, ampara-me com a luz que me deste muito antes que esse mundo existisse. Então ele está confirmando, né? As coisas se confirmam, as coisas se encaixam. A luz que me deste muito antes que este mundo existisse. Então quando esse mundo começou, Jesus já era Jesus, né? Já era o que a gente imagina, um Cristo, né? No topo da escala dos espíritos puros. Né? Maravilhoso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma colocação? Só uma coisa, você falou da questão revolucionária de Jesus. Me corrija se eu estiver errado. O revolucionário não é no sentido de causar um caos social, mas seria no sentido de mudar uma série de condutas, de comportamentos que, para aquele momento, entre aspas, seriam adequados. Ou seja, ele não veio nessa ideia de causar uma desordem, um tumulto, como alguns, às vezes, acabam propagando isso. É que ele veio mudando uma série de coisas, uma ideia, talvez, de fazer uma revolução, que, na verdade, não era esse sentido de revolução. Era um sentido de uma revolução trazendo ou colocando valores mais no sentido emocional, no sentido caritativo, no sentido de bondade. Isso tem que ficar bem explicadinho, né? Quando ele fala, não vim trazer a paz, mas a espada, ele estava dizendo o seguinte, olha, eu vou lançar a luz sobre um monte de coisa. Né? E tem um outro trecho da Escritura que fala assim, que a luz revela as más obras das trevas. Ou seja, a hora que eu acender a luz, as coisas vão aparecer. Então essa revolução que ele veio trazer não é aquela revolução que Judas, por exemplo, imaginava. Né? Porque Judas imaginava isso que você está falando. Uma revolução material, né? Que tomariam, né? Ele queria que Jesus, no fundo ele não é que ele queria trair Jesus. Ele queria que Jesus liderasse uma espécie de uma revolução armada para tomar a coisa ali à força, tomar o poder à força. E é exatamente o contrário. Jesus veio para fazer uma revolução dentro do nosso coração. É aquele bom combate de que Paulo falou depois, né? Aquele bom combate da gente revolucionar o nosso sentimento. Trazer o reino de Deus para dentro de nós. E não fazer a gente ir para um lugar chamado reino de Deus necessariamente. Embora exista lugares de ventura absoluta. Mas ele quis dizer trazer o reino de Deus para dentro de nós. Né? Ele não quis dizer fazer uma revolução física. O engano de Judas foi justamente esse. Achar que seria uma revolução material, armada, e que subverteria ali a ordem vigente. Não. Jesus veio para fazer a coisa de uma maneira silenciosa. A revolução de Jesus se faria no íntimo de cada coração. E não ali no estado, né? na questão ali do combate, exatamente. É bom que isso aí fique bem claro, né? Muita gente assistindo pela internet. Só lembrando do texto que você falou, né? Como vai ser nosso próximo Natal. Até para refletir, nós temos 365 dias nesse ano que vai chegar, para a gente refletir como vai ser o meu Natal. Né? Como que eu estou trabalhando com todos os ensinamentos que Jesus nos ofereceu. Né? Então é fácil passar o Natal, todo mundo ficar alegre, feliz, e depois durante o ano a gente esquecer tudo isso. Né? Então o Natal que Jesus fala é de todo dia. Dessa confraternização, desse amor que nós temos que ter um com os outros. Né? A prova verdadeira mesmo começa dia 2 de janeiro, né? Exatamente. E essa é aquela revolução. A gente precisa pensar. Vamos pensar em termos de um ano, né? Porque o bem também é hábito. O bem é treino. Né?
Os espíritos puros, os espíritos superiores, não é um cara que foi dormir no sábado, espírito inferior, e acordou no domingo superior. Não, ele foi se habituando ao bem. Ele foi se habituando a não ter mais, né? Fazendo aquele exame que Santo Agostinho fala, né? Todo dia ele faz o balancinho dele lá. O que foi bom, o que não foi tão bom. Isso aqui eu vou mudar amanhã, isso aqui eu não vou fazer mais, sem se culpar, né? Isso aqui eu não vou fazer mais, isso aqui eu quero fazer porque foi bom e tal. E ele vai diminuindo o erro e aumentando a virtude. Diminuindo o erro e aumentando a virtude. Quando você vê, você evoluiu muito. Pensa em 365 dias desse exame com honestidade, né? Na gente olhar para a gente mesmo, cada um para si, só a gente mesmo pode fazer isso. Olhar para si mesmo e ver o que já dá para reformar. E ver o que você já consegue abrir mão, que não é tão bom. E o que já dá para reformar e aumentar de bom. 365 vezes. Né? Como se fosse uma musculação ali. Todo dia, né? Dá para ficar bem forte ao longo do dia. Exercício poderoso. Um exercício poderoso. Alguém mais? Amigo, muito obrigado. Gente, é uma honra estar aqui com vocês há quase 10 anos aí. E justo no aniversário da casa e justo na palestra de Natal. Obrigado. Falar de Jesus é sempre muito interessante. Eu acho que Jesus na parte filosófica, na parte histórica, e nós que seguimos e nos guiamos pelo exemplo dele, é como a Mir falou, é um exercício constante de procurar compreender esse ser extremamente evoluído, o mais evoluído que aqui esteve, e nós tentarmos, mesmo que paulatinamente, seguir o seu exemplo, seguir o seu legado, os seus ensinamentos. E a doutrina espírita ela nos propõe a isso. Ninguém vai se transformar num ser evoluído, num espírito de luz de uma hora para outra. Mas nós podemos fazer isso passo a passo. Por isso que agora, nesse momento, eu convido a todos, mentalizando sempre a figura de Jesus, que é o nosso aniversariante do mês, o seu exemplo, tudo aquilo que ele nos procurou deixar. Nós vamos agora fazer a nossa caridade. E a caridade, ela não se desenvolve só no seu lado material. Se desenvolve na sintonia dos pensamentos, na sintonia dos sentimentos. Por isso que, em tranquila serenidade, nós vamos juntos vibrar. Vamos vibrar pelo planeta Terra, pelo Brasil, a pátria do Evangelho, especialmente para que o nosso país ele readquira a paz no seu sentido amplo, socialmente, economicamente. Vamos vibrar por aqueles que se dizem os nossos inimigos, pelos obsessores e pelos obsediados. Vamos vibrar pelos dependentes químicos que padecem de um drama extremamente complicado. Vamos vibrar para que Jesus possa estar sempre conosco, agindo naquilo que buscamos, naquilo que necessitamos. E vamos vibrar também por aqueles amigos, por aqueles companheiros que enfrentam as dificuldades sociais, as dificuldades financeiras. E vibremos também por aqueles que padecem das doenças da alma. E vamos aproveitar, vibrar por nós mesmos, na certeza, na confiança, que, como eu disse no início, que Jesus está sempre presente em nossas vidas. Eu sou a luz, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós agora, nesse instante também, feitas as nossas vibrações, nós fazemos uma prece de agradecimento, uma prece onde nós também colocamos ao Pai as conquistas que tivemos, as situações que nós enfrentamos e vencemos, e principalmente a confiança que nós temos nele. Não estamos aqui à toa, não estamos aqui ao acaso, não estamos aqui apenas por uma mera formalidade. Nós estamos aqui por acreditar em Jesus, por acreditar naquilo que Jesus nos representa, naquilo que ele representa e naquilo que ele nos deixou por nós. Pai de infinita luz, de infinita bondade, agradecemos pela sua ajuda, pelo auxílio, por entender as nossas fraquezas, por entender os nossos dramas e por nos estar sempre presente em todos os momentos, em todas as situações,
em que muitas vezes nós não percebemos, mas tivemos a sua ajuda, o seu apoio, o seu auxílio e principalmente a tua luz para encarar os momentos de dificuldade, os momentos de adversidade. Que Jesus, que agora nascerá, não só simbolicamente, mas nascerá nos corações de cada um de nós, possa nos auxiliar, possa nos fortalecer para a sequência das nossas vidas, para a sequência do nosso cotidiano. Eu quero aqui em nome da Casa do Caminho agradecer a todos que estiveram aqui essa noite, reforçando a mensagem inicial da Sandra. A casa está sempre à disposição. Nós não paramos as nossas atividades. Eu desejo, assim, de coração, Feliz Natal, de muita luz, de muita prosperidade e de muito amor. Peço que mantenham silêncio para a complementação dos trabalhos, serão encaminhados na sala de passe e que todos tenham uma boa noite, uma boa semana. Dia 26 nós estaremos aqui.